Quantas vezes você já tentou misturar uma cor e ela virou um tom de lama? A verdade é que não é sobre decorar combinações, e sim entender como as cores funcionam entre si. Hoje eu vou te mostrar como dominar o círculo cromático e misturar qualquer cor, de forma simples e prática. No fim desse vídeo você vai conseguir prever o resultado de uma mistura antes mesmo de colocar o pincel na tinta. O círculo cromático é basicamente um mapa de cores. Ele começa com as três cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. Misturando as cores primárias, a gente vai conseguir as cores secundárias, que são o laranja, o roxo e o verde. E a partir dessas cores secundárias, a gente consegue as cores terciárias. Agora vamos ver isso na prática e entender por que às vezes quando vamos fazer alguma mistura acaba saindo errado. Então eu desenhei aqui um círculo cromático com lápis e a gente vai ponhar na prática as cores aqui e ver o círculo se formando pouco a pouco, e com isso a gente já vai entendendo como funcionam essas misturas. Então, o primeiro passo para a gente começar no nosso círculo cromático é a gente iniciar colocando nele as nossas cores primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo. Agora, pessoal, o segundo passo é a gente começar a fazer as misturas para a gente ter as misturas das cores secundárias. Então, podemos começar com qualquer mistura entre essas cores aqui. Vamos começar com o vermelho e o azul. Quando a gente mistura vermelho e azul, a gente tem o quê? A gente tem um roxo. Então, a gente vai fazer essa mistura agora. Para isso, a gente tem que colocar a mesma quantidade de vermelho e a mesma quantidade de azul. Este foi o roxo que deu misturando o vermelho e o azul. Agora a gente vai fazer a mistura do amarelo com o vermelho para a gente ter o laranja. Da mesma forma, a mesma quantidade de vermelho que eu pegar, eu tenho que pegar a mesma quantidade de amarelo para formar um laranja equilibrado. Ó, vocês verem aqui, eu peguei mais amarelo que vermelho, ó, e o amarelo acabou predominando. Então, faltou um pouquinho de vermelho. Agora sim, ó, ficou um laranja bem vivo. E a última mistura, a última cor secundária, vai ser a mistura do amarelo com o azul. E a gente vai ter um verde. Peguei azul, agora eu vou pegar amarelo. Ó, o amarelo predominou de novo, ó, nesse verde. Significa que eu peguei mais amarelo do que azul. Então, eu vou tentar colocar um tiquinho de azul. Agora sim, ó, ficou um verde mais vivo. Então, bora lá, vamos fazer as cores terciárias. Então, como eu comentei, a gente tem a mistura desse roxo aqui. E se eu quiser esquentar ele, eu adiciono mais vermelho. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente já tem um roxo, ó, mais puxado para o vinho. E a gente vai colocar ele aqui, então. Acho que eu preciso adicionar um pouco mais de vermelho. Isso. A gente começa aí com aquele roxo violeta. Um ponto importante a ressaltar que a intensidade, o pigmento da marca da sua tinta também influencia na cor que sai. Nunca vai ser exato as cores. Se eu pegar e fazer... Hoje eu estou usando Van Gogh. Se eu fizesse as mesmas misturas com o Arthur, por exemplo,
vai ter uma leve variação nas misturas das cores, porque não são os mesmos pigmentos usados, varia um pouquinho de uma marca para outra. Ok, a gente teve um roxo mais puxado para o vermelho. E se a gente quiser um roxo mais puxado para o azul, a gente vai ter que fazer essa mistura de novo. Então vamos fazer ela aqui mais uma vez. Olha, a gente tem essa mistura aqui novamente, mas a gente quer ela puxada mais pro azul, então a gente coloca mais azul nela. A gente vai ter um roxo mais azulado, que eu acho muito bonito, por sinal. Pronto, olha como o círculo vai se formando e a gente vai vendo a construção das cores, que bonito que fica, né? E pessoal, agora vamos fazer as misturas da cor vermelha com amarelo, mas no caso, né, as misturas terciárias. Então, assim como a gente fez aqui com o vermelho e o azul, que deram os roxos, agora a gente vai fazer com o amarelo e o vermelho e variar esse laranja aqui. Se a gente quiser um laranja mais avermelhado, a gente adiciona mais vermelho. Se a gente quiser um laranja mais claro, mais amarelado, a gente adiciona mais amarelo. É a mesma lógica que a gente fez aqui nos roxos. Então vamos lá. A gente tem esse laranja aqui, que foi esse, e a gente quer um laranja mais avermelhado. Então a gente vai fazer o quê? Adicionar mais vermelho. Veja só como já ficou bem mais forte. E a gente vai aplicar ele aqui. Põe um pouco mais de água, que ele tá denso. Agora a gente vai ter que fazer esse laranja de novo e adicionar mais amarelo, para a gente ter uma variação de laranja mais amarelado. Então vamos fazer de novo aquela mistura inicial do laranja. Que era essa daqui, ó. Aí a gente quer ele mais aberto, a gente quer ele mais puxado pro amarelo. Então a gente adiciona mais amarelo. E agora, pessoal, a gente vai para a mistura dos verdes. Eu tô narrando aqui porque o meu microfone deu problema quando eu gravei essa cena. Então eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que eu fiz. A gente vai começar a fazer a mistura de verde mais amarelado. Então eu já peguei aquela mistura de verde ali que estava pronta, que foi o verde que a gente fez com o amarelo e o azul. E o que que eu fiz? Já que a gente quer um verde mais amarelado, eu adicionei mais amarelo na mistura. Então, foi isso que eu fiz e já coloquei ali naquele espaço entre o amarelo e o verde. Você vê que ficou um verde bem amarelado. Daí o próximo que a gente fez foi o verde mais azulado, que foi pegar o azul e adicionar naquela mistura inicial também. Como eu não tinha mais aquela mistura inicial, eu precisei fazer ela novamente, né? E depois está adicionando o azul. Daí, a tendência é que fique um azul turquesa ou aquele verde meio azulado, sabe? E dessa forma a gente termina o nosso círculo cromático e a gente pode estar colocando o número 3 nessas últimas misturas que fizemos para indicar que elas são as nossas cores terciárias. Bom, pessoal, temos o círculo cromático completo, então. Para o estudo ficar um pouco mais completo, a gente pode pegar as cores que a gente utilizou para fazer esse círculo cromático e tá colocando aqui do ladinho.
2 horas depois. Então, pessoal, se vocês entenderem esse mapa de cores, que é o círculo cromático, não vai ser mais necessário decorar nenhuma mistura e ficar quebrando a cabeça. Basta seguir o princípio das 3 cores primárias, depois como fazer as secundárias com essas primárias e depois só ir variando se você quer mais puxado para um tom ou mais puxado para o outro. Você vai saber pensar na construção das cores e não ficar tentando adivinhar qual cor que vai dar se eu misturar uma e misturar outra aleatória e ficar em tentativa e erro. Então, saber o círculo cromático, saber como as cores se comportam, é essencial para quem quer dominar as técnicas de pintura, né? Eu acho que isso daqui é uma das primeiras coisas que a gente tem que se atentar. Antigamente, antes de eu entender como isso daqui funcionava, eu vivia quebrando a cabeça. Eu queria uma cor e aí eu ia tentando por tentativa e erro e acabava que raramente saía a cor que eu queria. E aí, vocês já tiveram alguma dificuldade parecida com essa? Ou tem dificuldade com alguma cor? Deixa aí nos comentários para eu saber se era só eu que bati a cabeça ou tem mais alguém também que se identifica com isso. E se vocês quiserem também, eu posso estar fazendo um próximo vídeo ensinando mais misturas, como por exemplo, tons de peles, ou cores neutras, ou verdes naturais, para quem quer pintar paisagens ou animais, natureza. Então deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais conteúdo como esse. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!